Esta é mais uma aula focada na análise de resposta de sistemas lineares invariantes no tempo. Nessa aula nós vamos para a segunda parte, que tem como objetivo analisar o comportamento temporal da resposta dos sistemas de segunda ordem. Para um bom entendimento do que nós vamos falar nessa aula, é interessante haver uma boa compreensão a respeito de função de transferência, de transformada de Laplace, expansão em frações parciais, tá? E que os conteúdos referentes a sistemas de primeira ordem e sistemas de segunda ordem, a primeira parte, já tem assistido, porque alguns dos conceitos que nós vamos apenas citar nessa aula, eles estão melhor detalhados nesses conteúdos anteriores. Na primeira parte, o nosso foco foi mostrar como que, a partir de uma forma padrão, né, da função de transferência de um sistema de segunda ordem, a gente conseguia obter dois parâmetros que para nós vão ser muito importantes nessa nossa segunda aula. O primeiro parâmetro, né, é o coeficiente de amortecimento, zeta, e o segundo parâmetro é a frequência de oscilação natural, ou a frequência natural de oscilação do nosso sistema, que é a frequência com a qual ele vai oscilar quando não houver nenhum amortecimento. A gente utilizou para representar esse parâmetro o ômega-n. Além disso, nós também mostramos qual é a relação entre esses dois parâmetros, zeta e ômega-n, com os nossos polos complexos da nossa função de transferência, tá? Mais especificamente, qual é a relação entre o coeficiente de amortecimento zeta e a frequência natural de oscilação ômega-n com a parte real dos nossos polos complexos conjugados, o sigma, e a parte imaginária desses polos complexos conjugados, ômega. Apenas para a gente relembrar, né, um pequeno resumo do que nós tratamos na primeira aula, né? Quando a nossa função de transferência tiver polos complexos, né, conjugados, nós vamos ter dois polos que têm a mesma parte real, sigma, e a parte imaginária com o sinal trocado, o ômega. Este ômega, que é a parte imaginária, é a frequência de oscilação da saída do nosso sistema de segunda ordem, ou a frequência amortecida na nossa saída. A gente também pôde ver nessa primeira parte que a nossa função de transferência, ela nos mostra, né, como podem ser obtidas por inspeção a frequência natural de oscilação do nosso sistema sem amortecimento, o ômega-n, ou seja, o ômega-n é a raiz quadrada do termo independente de S no denominador da nossa função de transferência de segunda ordem, e o zeta pode ser obtido pelo termo de grau 1 na função de transferência, né? E a gente também viu, né, que a frequência de oscilação amortecida está relacionada com a frequência natural de oscilação, ômega-n, e o zeta através desta equação, tá? A frequência natural de oscilação ômega-n, por sua vez, está relacionada com, né, a soma dos quadrados
né, da parte real e da parte imaginária dos nossos polos complexos. Também vimos que o zeta pode ser obtido também como a razão entre o módulo da parte real dos nossos polos conjugados complexos, o sigma, e a frequência natural de oscilação. Basicamente, né, zeta, ômega n, sigma e ômega possuem aí um bom conjunto de equações que nos permite traduzir o relacionamento entre todos estes parâmetros e ou informações. O que nós vamos ver nessa nossa aula é como que a gente pode utilizar destas informações para conseguir entender, né, a forma de resposta do nosso sistema de segunda ordem com relação a sobressinal, overshoot, ao settling time, tempo de subida, o rise time, ou seja, parâmetros, né, que nos dizem e nos servem de referência quanto à amplitude do sinal na saída e parâmetros que nos permitem entender o tempo de transitório da resposta dos nossos sistemas de segunda ordem. Por último, né, nesse slide, nós temos duas formas, né, de representar uma mesma coisa, que é a função de transferência do nosso sistema, né? Na parte inferior, nós temos o sistema de segunda ordem na forma como normalmente ele é apresentado, né? Na forma que nós definimos como padrão. Um número real dividido por um polinômio, né, em S, em que o termo de maior grau está multiplicado por 1. O termo que multiplica o S é um número real A e o termo independente é o B. Na forma padrão, o termo independente de S é também o termo que aparece no numerador da nossa função de transferência. A equação, né, de cima nos apresenta como é que a gente pode enxergar a nossa função de transferência, né, de forma que ela nos revele quem é nesta função de transferência, ou quem nos fornece, né, nessa função de transferência, a frequência natural de oscilação, né, e o nosso zeta, o coeficiente de amortecimento. O que nós vamos fazer, conforme eu já disse, é utilizar essas informações para conseguir um outro conjunto de dados que vão revelar a forma, tempo de resposta do nosso sistema de segunda ordem. Muito bem, nós vimos, né, que nós definimos, né, uma forma padrão para o sistema de segunda ordem. Este sistema de segunda ordem, o polinômio característico, ou seja, o polinômio que aparece em seu denominador, né, vai admitir polos complexos conjugados quando o nosso sistema for subamortecido, né, e esses polos conjugados complexos são, né, conforme a gente já mencionou várias vezes, as raízes do denominador da função de transferência. Nós vimos também, né, que a frequência natural de oscilação do nosso sistema, né, a frequência com a qual a saída vai oscilar, né, quando a gente não tiver nenhum amortecimento na saída, ela é igual ao quadrado, né, da parte real, né, somado com o quadrado da parte
imaginária dos nossos polos conjugados complexos. E esta equação, ela é uma equação de uma circunferência, né? Se a gente assumir que o sigma e o ômega são variáveis, nós vamos ter uma equação de circunferência com centro na origem e com um raio igual ao ômega n, a frequência natural de oscilação. Então, se a gente quiser definir polos, né, que mantenham constante a frequência natural de oscilação, basta que a gente escolha polos sempre sobre uma circunferência de raio ômega n. Quanto maior o valor de frequência, maior vai ser o raio desta nossa circunferência. Tá? Então, conforme está destacado nesse slide, o lugar geométrico das frequências naturais de oscilação constantes são circunferências com centro na origem do nosso plano complexo e raio igual a esta frequência de oscilação natural. Então, o que significa? Digamos que nós temos um polo, né, de uma dada função de transferência que representa o nosso sistema no domínio da frequência. Por alguma razão, né, a oscilação forçada ou o amortecimento da nossa função de transferência, ela não está nos atendendo. Mas a gente precisa de definir novos valores de sigma e ômega, mas a gente não pode alterar a frequência natural de oscilação do nosso sistema. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Escolher um novo valor de sigma e de ômega, ou seja, uma nova posição para o nosso polo, exatamente sobre a mesma circunferência do nosso polo original. Ao efetuarmos isso, nós vamos ter um novo ômega, uma nova frequência de oscilação forçada, nós vamos ter um novo amortecimento, um novo coeficiente de amortecimento, tá? Mas mantendo constante a frequência de oscilação natural. Tá? Um exemplo de quando isso pode ser interessante é, por exemplo, em circuitos elétricos. Tá? O nosso sistema, né, um circuito elétrico, consegue transferir a máxima energia quando a frequência de oscilação natural é exatamente igual à frequência de oscilação da fonte. Mas por algum motivo, né, a saída desse nosso circuito elétrico, ela precisa ser ajustada para atender algum requisito de projeto. Se a gente simplesmente sair aleatoriamente mudando o valor de indutância e capacitância desse circuito, a gente pode alterar a frequência de oscilação do nosso circuito elétrico e ele vai deixar de trabalhar na frequência, na mesma frequência de oscilação da fonte. Ou seja, nós vamos sair da condição de máxima transferência de energia. Então, se a gente define a posição dos polos de forma a preservar a frequência de oscilação natural, a gente consegue definir novos valores para indutância e capacitância, preservando ainda a frequência de oscilação natural original e a condição de máxima transferência de potência. Tá? Então, quando a gente, né, por algum motivo, por exemplo, um coeficiente de amortecimento que não é satisfatório, né, e a gente precisa mudar a posição dos polos
no nosso plano complexo para obter um melhor casamento, né, com as nossas necessidades, né, mas a gente precisa preservar a frequência de oscilação natural, basta a gente escolher os novos polos sobre a mesma circunferência de raio ômega n. Com isso, nós conseguimos preservar a frequência de oscilação natural. Por outro lado, se a gente precisar aumentar, né, a frequência de oscilação natural, basta que a gente vá sucessivamente escolhendo polos cada vez mais distantes, né, ou sobre circunferências cada vez com maior raio a partir da nossa condição inicial, né? Então, quando a gente promove essa variação, a gente consegue incrementar ou decrementar a frequência de oscilação natural de acordo com as nossas necessidades. Uma outra ponto que é importante a gente definir, né? Lá na primeira parte, a gente viu que o zeta, né, o coeficiente de amortecimento, ele é igual à parte real do nosso polo, mais especificamente o módulo da parte real dos nossos polos conjugados complexos, dividido pelo ômega n. Nós vimos também que o ômega n, né, ele está na equação de definição, né, da parte imaginária do nosso polo conjugado complexo, que também é a oscilação da saída do nosso sistema, a frequência de oscilação da saída do nosso sistema, quando nós temos amortecimento. Com isso, o ômega n que aparece na primeira equação nesse slide pode ser substituído por ômega sobre raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Ajeitando essa equação, nós temos o quê? Que a razão entre a parte real dos nossos polos conjugados complexos e a parte imaginária, a gente está trabalhando aqui com módulos, né, é igual a uma equação que envolve o zeta, o coeficiente de amortecimento. Então, o que acontece? Se nós queremos alterar o coeficiente de amortecimento, nós temos que alterar a razão entre sigma e ômega, ou seja, a parte real e parte imaginária dos nossos polos conjugados complexos. Se a gente, por exemplo, duplicar o sigma e duplicar o ômega, né, o que vai acontecer? A razão vai continuar a mesma e o zeta vai continuar constante. Tá? Então, para a gente promover a alteração no coeficiente de amortecimento, nós temos que variar sigma e ômega de forma diferente, de tal forma que a razão entre sigma e ômega, parte real do polo, parte imaginária do polo, varie de forma diferente. Ok? Tentando dizer de uma forma mais clara, né? Variar na mesma proporção parte real do polo e parte imaginária do polo, a gente não vai conseguir promover variação no coeficiente de amortecimento. Dizendo de uma outra forma, encarando essa equação lá do ponto de vista da geometria analítica, a gente tem o quê? Que o sigma é igual a um valor que multiplica o ômega, que é uma equação de uma reta que passa pela origem. Então, o que acontece? Se a gente precisar mudar o nosso polo de posição
sem que a gente modifique o coeficiente de amortecimento, basta que a gente desloque esse polo sobre uma mesma reta que passa pelo polo original e a origem do nosso sistema que representa o nosso plano complexo. Vamos pegar um exemplo. Digamos que nós temos um polo nessa posição azul, tá? Esse polo ele tem, né, o coeficiente de amortecimento, conforme nós vimos, ele é a parte real desse polo, dividido pelo ômega-m. Muito bem, associado a esse polo, nós vamos ter o que na saída? Nós vamos ter uma oscilação forçada ômega e nós vamos ter um dado sigma, um valor lá na exponencial da nossa resposta, uma taxa de decaimento lá da exponencial lá da nossa resposta. Digamos que esta frequência de oscilação amortecida, ela não nos satisfaz, ou seja, a gente precisa, por exemplo, aumentar essa oscilação forçada. Aumentar a oscilação forçada significa deslocar o nosso polo da posição original para uma outra posição que tenha um maior valor de ômega, ou seja, a parte imaginária mais positiva ou negativa. Lembrando que aqui eu só estou colocando um dos polos da nossa função de transferência. A gente sabe que se tem uma aqui no segundo quadrante, nós vamos ter um polo também situado lá no terceiro quadrante. Muito bem, mas aí o que pode acontecer? Eu quero mudar o meu polo de posição, mas não quero alterar o meu zeta, tá? Então, o que eu posso fazer? Entre o meu polo original e a origem, eu vou ter uma única reta, né? O que essa equação está dizendo para a gente é que para eu mudar o polo de posição sem afetar o zeta, eu tenho que mudar a parte real e a parte imaginária do meu polo na mesma proporção, tá? Com isso, eu não altero o meu zeta. Então, se eu promover o deslocamento do meu polo sobre a mesma reta, né, eu consigo pegar novos polos, né, que preservam o coeficiente de amortecimento zeta, né, mas podem promover variação na frequência de oscilação forçada, tá? Conforme nós vimos lá nas simulações na primeira parte, ainda de meio que de forma aleatória, quando a gente aumenta a frequência de oscilação forçada, a gente acaba diminuindo o tempo de resposta, né? Então pode ser interessante para a gente efetuar essa modificação, né? Se eu precisar manter o zeta constante, basta que eu desloque os meus polos sobre a mesma reta. Uma reta que passa pela posição original do meu polo e a origem do nosso plano complexo, tá? Deslocando sobre essa reta, nós mudamos o polo, mudamos a oscilação na saída do nosso sistema, sem afetar o coeficiente de amortecimento, tá? Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente definir outros parâmetros de desempenho, que manter o zeta constante pode nos trazer alguns efeitos benéficos também na forma de onda de resposta, tá? Então, por hora, eu preciso que sempre seja lembrado, para eu manter o zeta constante, basta eu deslocar o meu polo, né, sobre uma mesma reta, né? Em vermelho nesse slide,
O que nós estamos dizendo é que o lugar geométrico dos coeficientes de amortecimento constante é uma reta que passa pela origem e passa por um ponto em que nós temos a nossa função de transferência numa eventual condição original. Muito bem, vamos tentar entender ou melhorar um pouquinho isso que nós falamos. Nesse slide, nós temos em cada linha uma posição dos nossos polos conjugados complexos do lado esquerdo e do lado direito a resposta do nosso sistema com duas condições iniciais diferentes. Ok? Então, nós temos o mesmo sistema com condições iniciais diferentes, e aí nós vamos ter dois tipos de saídas diferentes para cada configuração de posição de polos do nosso sistema, da função de transferência do nosso sistema. Todas as respostas, elas são respostas ao degrau unitário. Muito bem. De uma linha para outra, nós vamos ter o quê? Uma mudança da posição dos nossos polos. Só que todos os polos, eles estão sendo deslocados sobre uma mesma reta suporte. Tá? Isso quer dizer o quê? Embora estejamos modificando, tá? Os polos de posição, como nós estamos deslocando esses polos sobre uma mesma reta, conforme nós vimos no slide anterior, nós estamos mantendo constante o coeficiente de amortecimento. Tá? Com isso, o que nós conseguimos? Alterar a frequência de oscilação forçada, né, sem alterar o coeficiente de amortecimento. Tá? Como nós estamos aumentando o raio das circunferências, nós estamos também mudando a frequência natural de oscilação do nosso sistema. Muito bem, quando é que isso pode ser interessante? Olha, eu preciso aumentar a frequência do meu sinal de saída, mas eu não quero mudar o coeficiente de amortecimento. Tá? Bem, quando eu desloco sobre a mesma reta, eu aumento a frequência, tá? Nós podemos ver que nós estamos aumentando a frequência, né, da nossa saída, nós estamos diminuindo o tempo de resposta do nosso sistema, mas nós não estamos mudando a forma de onda da nossa saída, da resposta do nosso sistema. Conforme nós vimos, né, lá na primeira parte, para a gente modificar a forma de onda na saída, nós temos que promover a variação do coeficiente de amortecimento zeta. Tanto é que para definir, né, se um sistema é subamortecido, superamortecido, criticamente amortecido ou sem amortecimento, nós associamos esses tipos de resposta a valores específicos ou faixas de valores para o zeta, para o coeficiente de amortecimento. Então, quando a gente promove esse tipo de alteração, a gente muda escala, pode mudar amplitude dos nossos sinais, mas a forma de onda ela continua a mesma, tá? Então, isso é uma outra possibilidade de nós continuarmos ou nos interessarmos em manter constante o coeficiente de amortecimento. Olha,
a forma de onda para mim ela está adequada, mas o tempo de resposta não está ok, né? Eu aumentando a minha frequência de oscilação, eu consigo promover uma melhoria do tempo de resposta sem afetar de forma dramática a forma de onda da minha saída. Ela era subamortecida, ela continuou sendo subamortecida. Tá? Nós vamos, no decorrer dessa aula, complementar esses conceitos que, por enquanto, a gente ainda está traduzindo de uma forma um pouco mais consistente do que na primeira parte, né? Quando a gente abordou o sistema de primeira ordem, mas a gente ainda tem uma boa quantidade de arestas a aparar para a gente entender bem um sistema de segunda ordem, a ponto de poder intervir na saída para que ela assuma uma forma que nos atenda com relação ao desempenho de um sistema. Tá? Então, em todas essas alocações que nós fizemos, conforme nós vimos lá, nós mantemos constante o coeficiente de amortecimento. Manter o coeficiente de amortecimento constante, conforme nós vimos, significa manter a mesma razão entre parte real dos nossos polos pela parte imaginária dos nossos polos. Embora a gente tenha frequências de oscilação diferentes, né, a razão entre parte real e parte imaginária dos nossos polos vão permanecer constantes quando o zeta, o coeficiente, a constante de amortecimento, é mantida constante. Muito bem. Uma outra forma da gente dizer isso é que para nós alterarmos a forma da resposta, envolve alterar a relação ou a razão entre o coeficiente de amortecimento e a frequência natural do sistema. Tá? A gente precisa modificar o zeta. A gente precisa modificar a razão entre o sigma e o ômega. Se a gente mantiver essa relação entre sigma e ômega, a gente não consegue modificar a forma de onda de resposta do nosso sistema. Muito bem. Antes de nós continuarmos, nesse slide nós temos algo que é bem óbvio, mas que ficou meio que não claro, é uma informação óbvia, mas nós não demos o devido destaque para isso. Olha bem, a gente sabe que quando nós temos um polo, tá, ele tem um valor de sigma, parte real, e um valor de ômega, parte imaginária. A parte imaginária, o ômega, é ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? A parte real, o sigma, ela é zeta vezes ômega n. E nós temos, né, com parte real, parte imaginária e ômega n, um triângulo retângulo, tá? Cujos lados são zeta, ômega n raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado e ômega n, tá? Lembrando também, né, que zeta ômega n é o nosso sigma. Ômega n, 1 menos zeta ao quadrado, é o nosso ômega. Tá? Então, nós temos um triângulo retângulo aqui que nos traduz exatamente esta equação. Tá? Toda vez que a gente muda a parte
imaginária do nosso polo, nós estamos alterando, né, o tamanho do lado desse triângulo retângulo, tá? Do ângulo oposto ao ângulo θ que eu defini aqui. Toda vez que a gente promove a alteração da parte real, nós estamos promovendo uma variação, né, deste lado deste triângulo retângulo, tá? Na sequência, nós vamos utilizar exatamente essa relação, ou este triângulo retângulo, para a gente conseguir obter e simplificar um dos parâmetros importantes para nós, que é o rise time, o tempo de subida, né? Que é uma boa indicação de quanto tempo, né, nosso sistema demora para promover uma resposta inicial, né, a alguma excitação na entrada do nosso sistema. Muito bem, vamos só voltar um pouquinho, né? Nós temos uma equação diferencial lá no domínio do tempo, que traduz o comportamento dinâmico do nosso sistema invariante no tempo e linear, né? Se nós quisermos obter uma solução para essa equação diferencial, a gente pode aplicar a transformada de Laplace. A aplicação da transformada de Laplace para as derivadas implica, né, em a gente ter que considerar as condições iniciais, né? Ou seja, por exemplo, a transformada de Laplace de uma derivada segunda, além de s ao quadrado y de s, nós temos um termo que depende do valor da nossa função no instante inicial, né? Tanto para a função de saída original, quanto para a derivada da função de saída, tá? Para a derivada primeira, nós precisamos conhecer a condição inicial da nossa saída no instante inicial. Com isso, né, nós já fizemos isso algumas vezes, a forma de saída, né, no domínio da frequência vai ter um termo que depende das condições iniciais e vai ter um termo que depende da entrada, tá? Muito bem. O que nós vimos até agora é que a forma de resposta da saída, tá? Ou como a saída vai se comportar, né? A forma de onda, ela depende dos polos da nossa função de transferência e mais especificamente das raízes do denominador da função de transferência. E esse denominador, conforme está demonstrado nesta equação apresentada, em que nós consideramos as condições iniciais, né, esse denominador ele aparece tanto no termo que está aplicada a entrada do nosso sistema, quanto no termo que nós temos as nossas condições iniciais. Isso quer dizer o quê? Normalmente, né, como condições iniciais podem ser difíceis de nós controlarmos, normalmente quando a gente quer analisar sistemas, né, de forma a decidir uma melhor configuração, a gente opta por efetuar comparações com essas condições iniciais nulas, porque aí é uma variável a menos para a gente poder comparar eventuais alterações, né, sem que efetivamente a gente corra o risco de, em execuções ou experimentações diferentes, tenhamos condições iniciais diferentes que promovam comportamentos diferentes na saída e isso acabe nos atrapalhando em nossa análise. Resumindo o que eu tentei dizer, o fato de eu ter
né, condições iniciais, pode dificultar a gente analisar os sistemas, né, e comparar execuções diferentes de simulações dele. Tá? Então, quando a gente quer decidir uma melhor configuração para um sistema, pode ser conveniente a gente operar com condições iniciais nulas, ou seja, uma variável a menos difícil de controlar, né, que a gente tem que se preocupar na hora de decidir qual é a melhor configuração. Bem, mas por que eu posso descartar ou não levar em consideração as condições iniciais? Conforme nós podemos ver, o polinômio característico, né, e eu comecei a falar e interrompi meu raciocínio, o polinômio característico, ele aparece tanto no termo da entrada, quanto no termo das condições iniciais. Ou seja, nós vimos que os polos, ou a posição dos polos, é que define a forma de onda na saída. Então, o que acontece? Como os polos nos dois termos são os mesmos, a forma de onda ela vai ser basicamente a mesma. Tá? Por exemplo, se eu tenho um sistema subamortecido, o fato de eu ter ou não condições iniciais, né, não muda o sistema subamortecido. Tá? O que vai acontecer é que as condições iniciais podem promover uma variação em escala e amplitude da nossa saída, mas ela não tem a capacidade de mudar o tipo de resposta do nosso sistema. Por exemplo, não há possibilidade de, se eu tiver um sistema com condições iniciais nulas, a resposta ser subamortecida, e na hora que eu tiver condições iniciais, o meu sistema passar a ser superamortecido. Tá? As condições iniciais não podem mudar esse tipo de resposta, porque esse tipo de resposta está associada com os polos. As condições iniciais podem mudar a escala, tá? Amplitude eventualmente na saída. Tá? Isso está exemplificado nessas 4 simulações. O gráfico superior mais à esquerda, nós temos exatamente uma simulação em cima desse y de S aqui. Então, o que eu chamo de y de 0 lá é a condição inicial da nossa função de saída. E o que eu chamo de yp, y ponto, né, 0, é a condição inicial da derivada da minha saída. Tá? Então, o primeiro gráfico é o gráfico para condições iniciais nulas. O segundo gráfico, eu coloquei, né, um y0, ou seja, na verdade o que eu estou fazendo é mudando o ponto de partida da minha saída. O y não é a minha saída, o y0 não é a minha saída no instante inicial. Então, quando eu mudo o y0 de 0 para meio, eu estou dizendo que o meu sistema em t igual a 0, ele não está partindo do 0, ele vai estar partindo de meio. O ponto de partida do meu sistema agora é meio. Na outra, a derivada, né, eu passei para 2, ela era 0. Ou seja, a minha curva, né, eu não coloquei o desenho em escala aqui, mas eu estou dizendo que ao aumentar a derivada, eu tenho uma maior variação do meu sistema lá no instante inicial. O início da curva ele fica mais abrupto, tudo bem? Ele partia de 0 e antes partia mais suavemente, agora está partindo de 0 de forma mais abrupta. Tá? E a outra em que eu tenho as duas condições alteradas. Então, o que acontece? Basicamente, né, o que a gente teve quando a gente considerou as condições iniciais?
Se antes a gente tinha lá um overshoot, né, por volta de 0,25, agora nós temos um overshoot, né, com aí em torno de quase 1,8, ou seja, a gente está tendo uma mudança de amplitude, mas a forma básica, o comportamento da saída, né, ele era subamortecido, ele continuou sendo subamortecido. Houve variações na resposta, na curva de resposta, mas essas variações não afetam a forma de resposta, tá? Então, uma condição inicial, ela não tem a capacidade de transformar, por exemplo, uma resposta subamortecida numa resposta superamortecida, tá? Ou transformar um sistema em que nós temos amortecimento num sistema que nós não temos amortecimento, tá? E isso tem que ficar bem claro, tá? Por isso que, né, a gente pode, muitas vezes, né, para efeito de análise, a gente considerar e simular o nosso sistema com condições iniciais nulas para decidirmos a melhor configuração ou a melhor posição dos polos, e aí sim, depois, numa segunda etapa, né, em que a gente já decidiu uma melhor condição para os polos, a gente então vai e considera as condições iniciais. Isso não tem que ser um pouco melhorado, mas nós vamos aprender outras ferramentas na sequência do nosso curso, que vão nos permitir melhor, inclusive, né, controlar o efeito dessas condições iniciais. Mas, por hora, né, vamos nos ater a essa parcela de conhecimento com relação ao comportamento de condições iniciais. Muito bem, outro detalhe importante é que num sistema de segunda ordem nós temos, né, elementos armazenadores de energia. Se nós temos elementos armazenadores de energia, não tem jeito, nós vamos ter resposta transitória. Nenhum sistema que tem elemento armazenador de energia responde instantaneamente a uma excitação na entrada, tá? Normalmente, né, a gente utiliza para efeito de análise e configuração entrada degrau unitário, por dois motivos. Primeiro, que um degrau unitário tem uma transição abrupta de 0 para 1. Segundo, é que conforme nós já falamos, uma vez que eu tenho uma resposta, né, a um degrau unitário, uma simulação para uma resposta rampa, uma resposta impulso, uma resposta a uma entrada parabólica, nada mais é do que eu pegar a minha saída ao degrau unitário e aplicar a integração ou derivação para obter a saída nessas outras condições. Ou seja, eu não preciso ficar simulando o meu sistema para todos os tipos de entrada. Eu simulo para o degrau unitário e aí matematicamente eu consigo inferir, deduzir qual é a resposta ao meu sistema para esses outros tipos de excitação, tá? A exceção seria, né, eu entender o comportamento a um sinal, né, que não pode ser obtido por integração ou derivação de um degrau unitário. Aí não tem jeito, né? Outro detalhe importante, né, conforme eu já disse, para efeito de análise, normalmente a gente considera condições iniciais nulas, tá? Ok. Bem, quando a gente trabalhou com sistemas de primeira ordem, nós definimos alguns parâmetros que serviam para caracterizar a curva de resposta.
A mesma coisa vai acontecer aqui no sistema de segunda ordem, né? Os parâmetros mais importantes são o tempo de atraso, o delay time, né? Que é o tempo para a nossa resposta sair de sua condição inicial, né? Normalmente 0, e chegar a 50% do seu valor inicial. Então, o delay time é o tempo que o nosso sistema vai demorar a chegar a 50% do valor final esperado, né? Então, nesse exemplo aqui, o valor final esperado é 1, o delay time nos dá 50% de 1, que é meio, é o tempo para a nossa resposta sair de 0 e ir até meio, tá? Este é o delay time. Bem, o rise time é uma medida da inclinação da frente de onda da nossa resposta, tá? Ele nos dá, né, uma noção de quanto tempo o nosso sistema demora para reagir a uma excitação na entrada. Normalmente, né, conforme nós vimos lá, né, em sistemas de primeira ordem, a gente utiliza o tempo para o nosso sistema sair de 10% do valor final, né, e chegar a 90% do valor final. Isso quando a nossa curva, né, de resposta for crescente, né? Num caso em que a nossa resposta decaia, é o tempo que vai demorar para decair de 90% para 10%. Bem, esses parâmetros, né, de percentuais de referência para o rise time, eles variam muito na literatura e muito de acordo com a nossa necessidade nos problemas práticos, né? Muitas vezes, se esse tempo for muito crítico, a gente pode usar, né, percentuais mais compatíveis com o problema que a gente está tratando, né? Na literatura, para efeitos didáticos, normalmente é o tempo entre 10% e 90%. Não é incomum, né, a variação de 5% para 95%, tá? E um outro percentual que também é utilizado, mas aí é mais por uma questão de simplificação da obtenção desse rise time, é quando nós estamos utilizando sistemas subamortecidos, a gente utilizar o percentual de ir de 0 a 100% do valor final, ou seja, quanto tempo que ele demora para sair de 0 e chegar pela primeira vez no valor final, tá? Nós vamos ver que para um sistema subamortecido, a utilização desse percentual 0,100 acaba simplificando muito a definição da equação para esse rise time. Muito bem, para sistemas subamortecidos, normalmente, né, o percentual 10, 90% é o mais utilizado na literatura. Muito bem, um outro parâmetro que serve para a gente caracterizar a nossa curva de saída é o chamado instante de pico, ou peak time, tá? É o tempo que a nossa resposta, né, ou a curva de resposta, né, demora para sair do valor inicial, né, e chegar pela primeira vez ao maior valor, né, de oscilação, depois de, né, passado pelo ponto que é a nossa referência de saída em regime estacionário, tá? Uma outra medida é o overshoot, ou sobressinal, né? É o máximo valor, né, entre o valor em regime estacionário e, né, o pico da nossa curva de resposta, tá? O overshoot, ou sobressinal,
Normalmente ele pode ser dado em valores absolutos ou em valores relativos com relação, né, ao valor em regime permanente, ou a resposta quando t tender a infinito. Tá? Então, né, o percentual vai ser o valor do overshoot, por exemplo, 1,5, menos o valor em regime permanente 1, dividido por 1. Né? Aí a gente teria, por exemplo, um overshoot de 50%. Então, o overshoot ele pode ser dado em valores absolutos, né? Ou seja, 0,5, né? Ou pode ser dado em valores relativos ao valor de regime estacionário, por exemplo, 50%. Para sistemas superamortecidos, nós não vamos ter oscilação, tá? Então, informações de overshoot, sobressinal e peak time não são aplicáveis, tá? Outro parâmetro que também normalmente é adotado é a gente trabalhar com o coeficiente de amortecimento de 0,4 a 0,8, ou seja, nós vamos ter um sistema subamortecido, né? E normalmente uma faixa razoável para o zeta é entre 0,4 e 0,8. Por quê? Para valores muito menores que 0,4, nós vamos ter um sobressinal, né, muito excessivo, e isso pode complicar, né, a implementação dos sistemas. Tá? Se eu utilizo um zeta maior que 0,8, a gente vai estar sempre aumentando muito o tempo de resposta. E isso pode não ser desejável em condições práticas. Tá? A gente já viu nas equações, né, e nós vamos ver isso aqui, que existe um conflito. Tá? Eu não consigo ter um ótimo tempo de resposta, tá? E um sobressinal pequeno. Tá? Normalmente, tempo de resposta e sobressinal são parâmetros conflitantes. Né? A gente normalmente tem que procurar, né, pontos ótimos para esses parâmetros, de forma a ter uma resposta dentro do aceitável para nós. Tá? Muito bem, nós vamos, a partir de agora, deduzir fórmulas para esses rise time, o settling time, né, e para esses outros parâmetros para um sistema de segunda ordem. Para isso, nós vamos utilizar como ponto de partida a equação, né, que tem a forma de saída para um sistema subamortecido. Tá? Então, esta equação é uma equação que nós deduzimos lá na primeira parte. Tá? Muito bem. Nessa equação nós temos um termo, né, que tem uma exponencial que depende da parte real do nosso polo complexo, e nós temos uma oscilação, um cosseno, cuja frequência é dada pela parte imaginária do nosso polo complexo. E um outro termo que nós temos, uma exponencial, que depende da parte real do nosso polo, e uma oscilação senoidal, cuja frequência é determinada pela parte imaginária do polo complexo. Muito bem, quando nós deduzimos essa equação lá na primeira parte, né, nós consideramos que o sigma poderia ter qualquer sinal. Né? Então, o que acontece? Se o nosso sigma fosse negativo, por exemplo, menos 2, nós teríamos menos 2t na exponencial. Tá? Se o sigma fosse positivo, a gente teria 2t positivo nessa exponencial. Ok? Mas a gente sabe que se o nosso polo tiver parte real positiva, uma exponencial positiva tende a infinito. Ou seja,
a saída do nosso sistema vai perder o controle. O nosso sistema vai ser instável. Isso quer dizer o quê? Se eu introduzir uma entrada, uma excitação, por mínima que seja, eu vou ter uma saída tendendo a infinito, tá? Quando o tempo tender a infinito. Ou seja, nós não vamos ter controle sobre o nosso sistema. Então, para que o nosso sistema seja controlável, nós vamos definir isso melhor em outras aulas, né? Nós precisamos que esse sigma seja negativo, tá? Para facilitar as nossas interpretações, o que eu fiz desta equação para esta equação aqui de baixo? Ao invés de eu trabalhar com sigma como uma variável, eu estou trabalhando aqui com sigma constante, ou seja, eu já incluí o sinal negativo, porque eu estou assumindo que o meu polo vai ter parte real negativa, tá? Então, quando eu vier a substituir o sigma aqui, ele vai entrar em módulo, porque eu já introduzi o sinal. Não interessa para nós estudarmos um sistema que não tem controle, tá? Para eu controlar um sistema, o polo tem que ter parte real negativa. Então, eu já introduzi o sinal. Então, as duas exponenciais, antes elas estavam sem sinal. Eu teria que entrar com o meu polo com o sinal. Na equação de baixo, eu já tenho o módulo da parte real dos nossos polos conjugados complexos. Muito bem, eu só tenho que explicar que o sigma que está multiplicando o segundo termo, eu não alterei o sinal dele, tá? Ele era negativo, menos sigma aqui, e continuou menos sigma nessa outra equação. Nesse caso, a gente já tinha o sinal do sigma, ele em módulo aqui. Talvez a melhor notação seria até eu ter colocado módulo de sigma sobre ômega aqui, tá? Isso aconteceu durante a expansão em frações parciais. Para mim, o sinal do sigma não interfere neste termo. Então, por isso que ele continuou negativo. Eu não troquei o sinal dele, ok? Mais uma vez, talvez o mais conveniente seria eu ter colocado desde o início módulo de sigma nessa parte da minha equação. Muito bem, de qualquer forma, esta é a nossa equação de referência a partir de agora. Muito bem, a nossa equação ela está escrita em função da parte real e da parte imaginária em módulo dos nossos polos. Se eu quiser escrever essa equação em função de zeta e em função de ômega n, né, o que eu tenho que fazer? Usar as equações que a gente já aprendeu, né, para substituir o ômega nessas equações, né, por ômega n raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. E substituir o sigma ou módulo de sigma por zeta ômega n. Tá? Com isso, o que acontece? Eu efetuei essas substituições nessa primeira equação de forma a obter na última linha uma equação toda em função de ômega n e zeta e o tempo. Mas por que é melhor eu usar essa equação? A gente viu que o ômega n e o zeta podem ser obtidos diretamente por inspeção na nossa função de transferência quando ela estiver na forma padrão. Então, se é fácil para mim obter o zeta e o ômega n, então é o melhor eu ter uma equação no domínio do tempo que explore esses valores que facilmente eu posso obter na função de transferência. Então, nós vamos definir o rise time, overshoot,
todos em funções de zeta e ômega n, tá? Eventualmente, a gente sabe que zeta e ômega n estão relacionados com os nossos polos. Muito bem. O rise time é o quê? É o tempo, na definição mais geral, para nossa saída, o y de t, sair de 10% do seu valor final. Neste nosso caso, na forma padrão, o valor final é 1. Então, é o tempo para a nossa função sair de 0,1 e ir para 90% do valor final, 0,9. Tá? Eu quero obter o rise time. O rise time é o tempo que aparece lá na exponencial e aparece dentro do cosseno e dentro do seno. Ou seja, eu obter o tempo para essas condições de 10% e 90%, ela não é um trabalho lá muito tranquilo, como foi, por exemplo, no sistema de primeira ordem. No sistema de primeira ordem, conforme nós vimos, a gente pôde colocar o valor final lá, a gente só tinha um exponencial e foi muito tranquilo a gente conseguir esse tempo de rise time, tá? Neste caso, já é mais complicado eu fazer isso. Muito bem, qual foi a solução para a gente obter um valor aproximado do rise time? Em vez de a gente trabalhar com 10% e 90% do valor final, a gente pode trabalhar com um percentual que vai, né, de 0 a 100%. Tá? Por que isso é mais fácil? O tempo para que a nossa saída vá a 100%, ou seja, eu quero o y de t igual a 100% de 1, ou seja, o y de t igual a 1. Então, quando o y de t for igual a 1, o cosseno dessa expressão e o seno dessa expressão somados tem que dar 0. Tá? Com isso, basta eu analisar esse termo que tem o seno e o cosseno. Tá? Então, eu trabalhar com um percentual para sistema subamortecido de 0 a 100% é uma facilidade na hora que eu vou determinar o meu rise time. Tá? E é exatamente isso que boa parte da literatura acaba utilizando como artifício para determinar o rise time. Bem, se eu quero o tempo em que a minha saída vai para 1, este termo que multiplica exponencial tem que dar 0. Para ele ser 0, o cosseno, né, dessa expressão mais a função que tem o seno da expressão tem que ser 0. Aí a gente começa a manipular a nossa equação, né? Nós vamos encontrar aqui seno sobre cosseno, que é tangente, e aí o nosso desenvolvimento vai dar o quê? Que o tempo de resposta, o tempo de rise time, o tempo de subida, vai ser π menos um ângulo θ, que eu vou explicar daqui a pouquinho, sobre o ômega, tá? Que é a frequência de oscilação forçada, que é ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Muito bem, o que acontece? Qual é esse ângulo θ? Nessa expressão, nós temos o quê? Nós temos o arco cuja tangente, na sequência do que nós estávamos fazendo, de raiz de 1 menos zeta ao quadrado sobre zeta, negativo. Ok, eu posso multiplicar em cima e embaixo por ômega n. Então, o nosso rise time vai ser o quê? 1 sobre ômega arco, cuja tangente é ômega n, 1 menos zeta ao quadrado, raiz quadrada, sobre ômega n vezes zeta. Agora, vejam bem, ômega n vezes zeta, tá? É exatamente o nosso sigma, tá? O ômega n 1 menos zeta é exatamente o nosso ômega, tá?
Ou seja, esta expressão que está aparecendo aqui é a razão entre a parte imaginária e a parte real dos nossos polos conjugados complexos. E esse ângulo, conforme a gente tinha visto lá naquele triângulo lá na frente, né, é exatamente esse ângulo θ aqui, ou seja, a tangente que a gente está querendo é a tangente de menos esse ângulo θ aqui. O ângulo θ, a gente consegue obter a tangente dele conhecendo o sigma e conhecendo o ômega, parte real e parte imaginária do nosso polo. Deixa eu voltar para onde a gente estava. Muito bem, então esse ângulo é menos esse ângulo θ aqui. A tangente de um ângulo, né, tem uma propriedade que diz o quê? Que tangente de menos θ é igual a menos a tangente de θ. Então, quando eu quero o arco cuja tangente é este cateto dividido por esse, né, eu vou querer exatamente esse ângulo θ. Como eu quero o negativo dessa tangente, eu quero a tangente de menos θ. Então, a nossa resposta seria o quê? Esse arco cuja tangente é esta expressão, é o menos θ. Muito bem, só que a gente ficaria com o quê? Menos θ sobre ômega, o ômega está em módulo aqui, a gente teria um tempo negativo. Bem, só que a gente sabe também que tangente de um ângulo é o quê? É igual a tangente desse ângulo mais 180 graus. Tá? Então, o que a gente fez? Para ter um valor positivo, a gente pegou o menos θ e somou com π, porque aí nós vamos ter um arco de tangente positivo. Com isso, a gente tem um tempo de resposta positivo aqui para nós, né? Que vai corresponder, daqui a pouco nós vamos ver, ao primeiro ciclo de oscilação da nossa resposta, ok? Então, a inclusão do π aqui é para a gente ter um tempo de resposta positivo. E essa inclusão pode ser feita, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando a gente for analisar o peak time, ok? Então, olha bem, se eu tenho lá um dado polo, né? Por exemplo, né? Que tem, por exemplo, uma parte imaginária J3, é o 3 que vai entrar aqui nessa equação. O ângulo θ é o quê? É o arco cuja tangente vai ser 3, que é a parte imaginária do meu polo, dividido pela parte real, tá? Então, fica bem tranquilo eu obter o rise time para um sistema de segunda ordem. Embora, né, a gente esteja utilizando, né, para essa equação mais simplificada, né, o tempo de rise time entre 0 e 100%. Muito bem. A outra informação importante é o instante de pico, o peak time. Bem, o peak time é o tempo que corresponde ao topo, né, da nossa curva de resposta, mais propriamente o primeiro topo da nossa curva de resposta. A gente sabe o que? Lá no topo existe uma característica bem nítida nesse topo. A derivada da nossa curva de resposta neste ponto, ela é zero. Então, para a gente descobrir qual é o valor de peak time ou de instante de pico, basta nós pegarmos a nossa equação de resposta, derivarmos ela e igualar a zero, né? Nós vamos encontrar todos os instantes de tempo em que a derivada da nossa função é zero. A gente pega a primeira deles, porque o peak time, né, o instante de pico, vai ser exatamente o primeiro destes picos. Muito bem,
é exatamente o que eu fiz, tá? Nós temos, né, a nossa curva de resposta, e aqui para ficar numa forma mais econômica, ao invés de eu usar zeta e ômega n, eu estou usando, né, sigma e ômega. A gente fica com uma equação um pouquinho menos complicada na vista e com menos coisas para a gente digitar durante as derivadas. Para simplificar a derivada, eu coloquei a exponencial em evidência, né? E aí eu efetuei a derivada. Nós vamos ter uma derivada de um produto, né? Derivamos a primeira, multiplicamos pela segunda, derivamos a segunda, multiplicamos pela primeira, igualamos a zero. Igualando essa função a zero, nós vamos chegar que seno de ômega, né, no tempo de pico tem que ser igual a zero. O seno é zero quando? 0, π, 2π, 3π e assim por diante. Tá? Como eu quero o primeiro instante, é quando eu tiver ômega vezes o tempo de pico igual a π. Então, o tempo de pico vai ser π, 3,14, dividido pela frequência de oscilação forçada, que também é a parte imaginária do polo conjugado complexo, ou dos nossos polos conjugados complexos. O que a gente pode ver é que o tempo de pico corresponde exatamente a meio período da oscilação forçada, tá? E aí vem de encontro ao motivo pelo qual a gente pôde somar o π aqui, né? A gente acabou casando com o instante, né, de período do nosso em π, ou seja, na metade de um ciclo, nós temos o primeiro pico, ou seja, exatamente na metade do ciclo, nós vamos ter o nosso instante de pico. Ou seja, para o primeiro, né, 180 graus, nós temos o primeiro instante de pico. O instante de passagem, né, de 100% pela primeira vez vai acontecer um pouquinho antes. Por isso que nós temos, né, a gente pôde fazer a soma sem tornar inconsistente os nossos cálculos de rise time e de tempo de pico. Muito bem. O overshoot é o quê? É o valor da nossa saída, né, no instante de pico, ou seja, quando o tempo for, né, o peak time, o TP. Né? Então, o que a gente fez é o quê? Na slide anterior, nós vimos que o tempo de pico é π sobre ômega. Então, nós vamos fazer o TP nessa equação igual a π sobre ômega. Tá? Percentualmente, nós vamos ter a resposta no instante de pico, menos o valor máximo, que é 1, dividido pelo valor em regime permanente, que é 1, né? Vezes 100% para a gente ter o valor percentual. Tá? Fazendo essas substituições e algumas manipulações nessa equação, né, a gente vai chegar em cosseno de π, que é 1, seno de π é 0. Né? Com isso, nós temos uma equação, né, para definir, né, o overshoot ou o percentual de overshoot, neste caso, para a nossa saída. E um detalhe importante, o overshoot ele depende única e exclusivamente do zeta, do coeficiente de amortecimento. Então, vocês lembram que a gente falou que quando a gente caminha numa reta, a gente mantém o zeta constante. Então, escolher polos sobre uma mesma reta que passa pela origem nos permite alterar a frequência de oscilação da saída sem mudar o overshoot, ou o percentual de overshoot. Tá? Ou seja, a gente já tem um direcionamento
para a gente conseguir mudar tempo de resposta do nosso sistema sem alterar o sobressinal, tá? Basta a gente manter fixo o zeta quando a gente mudar a posição dos nossos polos. Muito bem, agora nós temos o settling time, o tempo de assentamento. Muito bem, de novo, a nossa equação de resposta, em que nós destacamos uns termos da exponencial e da nossa frequência, ok? A gente sabe o que? Os nossos polos conjugados complexos, o sigma é igual a ômega n vezes zeta. E o ômega, a frequência de oscilação forçada, que é a parte imaginária do nosso polo, também pode ser dada ou obtida por essa equação, se a gente conhecer o zeta e se a gente conhecer o ômega n. Muito bem, nessa equação, o que acontece? O decaimento, o amortecimento da nossa função está relacionada com a parte real, ou a taxa que a nossa oscilação vai amortecendo com o tempo é definida pela parte real do nosso polo. A frequência de oscilação, a frequência do cosseno e do seno da nossa resposta depende da parte imaginária dos polos complexos. Ou seja, a posição do nosso polo, valores de parte real e parte imaginária, nos dizem qual vai ser a frequência de oscilação forçada e qual vai ser a taxa de amortecimento da nossa saída até irmos para condição em regime permanente. Se nós olharmos para a exponencial, a constante de tempo nesse caso é o valor de tempo que nos permite ter e elevado a menos 1. A constante de tempo vai ser 1 sobre zeta ômega n. Ou seja, lembrando lá, a constante de tempo, é o tempo em que a nossa função decai, 63% do valor inicial, tá? É exatamente isso que nós vamos utilizar. Muito bem. O settling time, conforme nós já mencionamos, normalmente a gente define, quanto tempo o nosso sinal vai demorar para chegar, a estar numa dada margem do valor de regime estacionário. Ou seja, quanto tempo vai demorar para ele estar oscilando muito próximo do valor de regime permanente, tá? Normalmente a gente tem 2 percentuais, tá? Um de 2% e o outro de 5%. Ou seja, um settling time que admite uma oscilação em torno de 2% do valor de regime estacionário, ou quando a gente fala usar o critério de 5%, é o tempo para a gente ter a nossa saída oscilando em torno de 5%, para mais ou para menos, do valor em regime estacionário. Para obter o settling time, o jeito mais fácil é o seguinte: olha, a gente quer a nossa saída em 98% do valor final em regime estacionário. Se o valor final é 1, então eu vou ter no critério de 2%, 98% de 1, que vai ser 0,98. Aí o que eu posso assumir? Olha bem, lá perto do regime estacionário, eu posso assumir o seguinte: as minhas oscilações elas são muito pequenas, então eu vou assumir o seguinte: para efeito de aproximação de cálculo aqui, eu vou assumir que o meu sistema não está oscilando mais, que o ômega
ele é zero. Com isso, o que vai acontecer? Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, a nossa equação vai ter o quê? 1 menos E elevado a menos zeta ômega n tempo de settling time. Com isso, a gente consegue obter um settling time em torno de 3,91 sobre zeta ômega n. Então, se a gente conhece o zeta e o ômega n, que podem ser obtidos por inspeção lá na nossa função de transferência, quando ela está naquela forma que nós padronizamos, a gente consegue saber quanto tempo a nossa saída vai demorar para estar dentro daquela margem de 2%. Tá? Este é um valor aproximado, eu tive que assumir que eu não tenho oscilação. Tá? Na prática, esse valor de 3,91 ele é arredondado para 4. Então, nas bibliografias, normalmente o settling time é 4 vezes a constante de tempo tal. Tá? A constante de tempo vai ser 1 sobre sigma ômega n. Lembrando que a constante de tempo é o valor que leva esta exponencial para E elevado a menos 1. Igualzinho nós assumimos lá nos sistemas de primeira ordem. Tá? Então, no critério de 2%, a gente vai ter o settling time igual a 4 sobre zeta ômega n. Né? Para obter o critério de 5%, a gente teria que, assumindo mais uma vez nenhuma oscilação, a gente teria 0,95 igual a 1 menos zeta ômega n. A gente ia obter um valor em torno de 2,99. Arredondando esse valor, normalmente as bibliografias estipulam 3 sobre zeta ômega n. Não é o valor real, mas ele é muito aproximado dentro principalmente daquela faixa em que normalmente a gente trabalha 0,4 e 0,8 para o zeta. Tá? Então, nós temos o conjunto de parâmetros que nos permitem caracterizar a forma de onda do nosso sistema quando a gente tem um sistema subamortecido. Quando a gente tem um sistema sobreamortecido, a gente pode utilizar parâmetros similares ao que a gente utilizou para os sistemas de primeira ordem, ou adaptar estes valores, essas equações para essas condições. A gente pode ver que, se a gente conhecer o zeta e o ômega n, a gente consegue definir todos esses parâmetros. Tá? Então, vejam bem, isso é muito importante. A simples inspeção na nossa função de transferência nos permite definir as características da curva de resposta. O simples fato de eu conhecer os polos da minha função de transferência, mais especificamente parte real e parte imaginária, desses polos conjugados complexos, também me permite conhecer e determinar com boa precisão qual é o formato da minha curva de saída, tá? As características da minha curva de saída. Muito bem, na literatura existem várias formas de se calcular estes parâmetros. Muitas vezes a gente não usa esses valores padrões normalmente quando a gente está trabalhando fora daquela margem de zeta entre 0,4 e 0,8, em que essas equações podem apresentar distorções que podem ser importantes para problemas em que o zeta acaba tendo que ficar fora dessas margens. Existem várias propostas na literatura para esses casos, e aqui eu só estou apresentando uma delas, tá? E aqui o
o comportamento das equações apresentadas. Por exemplo, nessa proposta, né, o percentual, né, de overshoot, de sobressinal, usa a mesma equação que nós utilizamos, né, isso se o zeta for menor que 1. Se o zeta for maior que 1, a gente coloca o overshoot 0, ok? O que está em azul é o que é estimado por essa equação, o que está em preto é o que foi observado, tá? Ou o que foi nas simulações apresentado. Ou seja, essa equação ela é bem razoável, tá? Uma outra para o rise time, o tempo de subida. Aí aqui neste caso nós temos uma equação para valores menores que 1.2, né? Ela já destoa da que nós deduzimos, que era π menos θ sobre ômega, né? Para qualquer faixa de zeta, né? E aqui nós temos uma divisão entre uma equação para zeta menor que 1,2 e outra equação para zeta maior que 1,2. De novo, aqui tem o que foi estimado e o que foi observado em simulações destas equações, tá? Por último, o settling time, né? Para valores menores que 0,7 e valores maiores que 0,7. E aí a gente observa que para valores menores que 0,7, a equação ela apresenta um erro que pode ser considerável, né? Mas ela é bastante fiel para valores maiores que 0,7 e para o problema em que foi deduzido isso, como tinha que operar com um zeta maior que esse 0,7, esta fórmula de cálculo de zeta foi mais conveniente do que em outras situações, tá? Via de regra, nós vamos utilizar sempre as equações que estão propostas na literatura, tá? O que eu estou querendo demonstrar com a apresentação dessas outras equações é que, conforme nós vimos, nós tivemos que realizar algumas presunções ou simplificações para obter essas equações mais simples, né? Essas aproximações elas podem, algumas vezes, em determinadas condições, promover distorções nos valores. Então, embora a literatura normalmente apresente esses valores, eles foram obtidos com aproximações. Então, de se esperar, né, que haja alguma distorção entre o que é previsto e o que a gente observa quando das simulações de resposta de sistemas, tá? Então a gente não pode se assustar com isso. Muito bem, para encerrar essa aula, só alguns conjuntos de simulações para a gente entender estes parâmetros e o comportamento dos sistemas. Vejam bem, nós temos uma equação aqui, nós temos um ganho, H0, nas simulações ele está sempre mantido em 1. O que ele chama aqui de ômega 0 é o nosso ômega n, tá? E aqui nós temos uma simulação para vários valores de θ, né? A gente sabe que se a gente aumenta, né, simulações, desculpa, para vários valores de zeta, né? Nós temos uma simulação em que mantemos constante o ômega n e variamos o zeta. Manter constante o ômega n significa estarmos pegando os polos sobre uma mesma circunferência de raio ômega 0 no caso, tá? Com isso, o que acontece? O zeta variando, né? Nós vamos variar o overshoot, nós vamos ter uma variação no tempo de pico, tá? Nós vamos ter, né, uma variação no settling time,
tá? Nós vamos ter uma variação no tempo de rise time, tá? E é aquilo que nós vimos. Quanto maior o ômega, maior oscilação vamos ter e menor tempo de resposta a gente vai ter, ok? Nessa outra simulação já é feito o contrário. O zeta é mantido constante, ainda temos a função de transferência na forma padrão, o ômega é variado, tá? O ômega n variando, tá? Significa o que com zeta constante? Nós estamos caminhando sobre uma mesma reta suporte, tá? Conforme nós já anunciamos anteriormente, o percentual de overshoot depende apenas do zeta. Se ele é constante, a gente consegue manter, né, o overshoot em todas as simulações de frequência natural, né, dentro de um mesmo patamar, tá? E isso pode ser interessante. Só que como o ômega zero varia, a frequência de oscilação ela vai variar. Quanto maior o valor de ômega, maior a frequência de oscilação. Maior frequência de oscilação, menor tempo de rise time, menor tempo de pico, ou seja, mais rápida é a resposta do nosso sistema, tá? Então aqui nós temos uma forma de diminuirmos o tempo de resposta sem sacrificarmos muito o overshoot, o percentual de overshoot. Muito bem, esta é uma outra simulação, a função de transferência é constante, o zeta está variando, né? E aí nós temos aqui, ó, zetas negativos. Zeta negativo quer dizer o quê? Veio de um sigma com um valor positivo. Sigma com um valor positivo quer dizer o quê? Sistemas em que não são estáveis. Uma pequena entrada leva a nossa saída para o infinito. Ou seja, nós não temos o controle do nosso sistema. E a gente viu que a gente variar o zeta, a razão entre a parte real e a parte imaginária dos nossos polos, elas variam. Então a gente consegue mudar o tipo de resposta que o nosso sistema vai dar, tá? O nosso sistema para determinados valores de zeta, o zeta igual a zero, ele é não amortecido, né? O azul, o zeta, 0,2, nós temos um sistema subamortecido, e zetas acima de 1, a gente já tem o nosso sistema criticamente amortecido em 1 e superamortecido para valores acima de 1. Ok? Então isso aqui demonstra, né, a influência do zeta, né, que é obtido sob parte real e o ômega n, né, no comportamento, na forma de onda da nossa saída. Muito bem. Aqui, se a gente observar, nós não temos mais a nossa saída, né, na forma padrão. Nós temos uma função própria, nós temos um polinômio, aqui não está muito claro, mas é s ao quadrado no denominador, e se a gente utilizar um denominador com um valor de S, nós vamos estar criando filtros, tá? Olha bem, nesse caso nós temos o quê? Né? Quanto maior o valor de zeta, mais amortecido é o nosso sistema, mais na parte de transição da nossa entrada, ou seja, o degrau ele tem uma transição abrupta de 0 para 1. Então, de 0 para 1, nós vamos ter sinais no nosso sinal, vários componentes de alta frequência. Estas componentes de alta frequência, elas vão passar. As componentes de baixa frequência, que é o valor da nossa saída, quando o tempo, né, passa da condição inicial, ela vai sendo amortecida com o tempo, tá? Com isso, a gente consegue deixar
o nosso sistema sensível a altas frequências, ou seja, a gente acaba amortecendo sinais de baixa frequência, tá? Então, por exemplo, isso é útil quando eu quero que a minha saída tenha alterações mais sensíveis a variações abruptas na entrada, tá? Esse tipo de função de transferência já me permite, né, transformar o meu sistema, a minha função de transferência, num filtro passa alta. Para a gente ter um filtro passa baixa, o que foi feito foi também não utilizar um sistema, né, na forma padrão. Nós temos um polinômio em S no denominador, nós temos, né, um zero em zero, né, e aí a gente deixa o nosso sistema mais seletivo com relação a uma dada faixa de frequência. Sinais de baixa frequência não vão passar, né, e sinais, né, com uma maior largura de faixa, né, tendem a passar ou a promover resposta do nosso sistema, tá? Para encerrar essa nossa aula, a gente precisa definir uma função que existe lá no MATLAB que nos permite identificar, né, o rise time, settling time para uma função de transferência passado como parâmetro. Essa função, ela é a step info, tá? Ela tem várias funções sobrecarregadas aqui, em que a gente pode fornecer parâmetros diferentes. Os dois mais interessantes para nós são um em que eu posso especificar qual é o percentual de settling time que eu quero operar, né? Neste caso eu informo, por exemplo, 002, 005, ou eu informo um vetor com o rise time, né? Para, né, ele gerar uma informação compatível com a minha necessidade na definição do rise time, tá? Lá no help, lá no MATLAB do step info, eu fiz um print screen dessas telas aqui. A sintaxe desses comandos, né, e o que nós temos na saída está bem detalhado lá, inclusive com um exemplo, né? A gente tem uma função de transferência com numerador S mais 5, o denominador vai ser S a quarta, 2S ao quadrado, 5S, S a quarta, 2S ao cubo, 5S ao quadrado, 7S mais 2, e aí eu estou pedindo, gerando uma variável que é uma função de transferência que tem esse numerador e esse denominador, e eu estou, né, pedindo ao MATLAB para gerar as respostas, né, ou as características da curva de saída quando a minha entrada é um degrau unitário. Para essa função de transferência, definindo como limites para o rise time entre 0,05 e 0,95. Tá? A resposta a esse comando é uma lista com rise time, setting time, né, o peak time, que são esses parâmetros que a gente viu durante essa nossa aula. Tá? Então, essa função ela é bem interessante para nós. Tá? Com isso, nós vamos encerrar essa segunda parte a respeito de resposta no domínio de tempo, utilizando função de transferência para sistemas de segunda ordem. Na aula, na sequência, nós vamos ver alguns exercícios aplicando os conhecimentos que a gente viu na primeira e na segunda parte, né? Por hora, muito obrigado.